Romanos no capítulo 12. Eu tenho por costume, já antes de ler, para depois refletirmos, já pedi a Deus uma luz da palavra. No que lemos, o Espírito Santo já vai nos iluminando o nosso entendimento, para que conheçamos a palavra de Deus, para que entendamos, para que se renovando, como diz a própria palavra que aqui está exposta. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, na sua presença, Senhor, para buscar, meu Deus, a tua luz, a tua direção, o caminho que o Senhor nos propôs, meu Deus, pela fé que buscamos. E nós buscamos, meu Deus, essa graça, meu Deus, na nossa simplicidade. Deus venha falar conosco, venha nos orientar. Venha, meu Deus, iluminar cada versículo, cada palavra que o Senhor nos preparar hoje. E nos preparar, Senhor, aquele dia, aquela esperança viva, aquela alegria que o Senhor tem, meu Deus, para cada um de nós. Que nós venhamos nos encher dela, pelo Espírito Santo do Senhor. E tenhamos, meu Deus, a tua fortaleza, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então a palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E vós não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Irmãos, nada mais nada menos do que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo chamado tempo do fim, e que o mundo está bem avançado mesmo para o tempo do fim, em tudo a gente vê que há muita transformação no mundo, e essa transformação afeta toda a humanidade, por causa do aumento do crescimento da ciência, por causa de tudo que tem em renovação do mundo, as pessoas vão se agarrando em coisas, em situações, em caminhos que elas se preparam para si mesmas, deixando o Criador de lado, deixando Deus Todo-Poderoso, o que dá a vida, o que dá tudo, o que dá o fogo ao que corre, como diz a palavra de Deus, deixando o Criador de lado, deixando Deus de lado, deixando, para se dizer aqui, o autor e consumador da fé de lado, que é a nossa bênção maior que Deus deixou para nós. O autor e consumador de fé, que é Jesus Cristo. E as pessoas
se afastam de Deus, não dando valores, né, espirituais que Deus deixou para que tivéssemos, né, o nosso valor. A maior coisa que existe é ter o seu valor espiritual, porque ela é a verdadeira vida, né, que Deus preparou. Mas o mundo vai deixando de lado. Mas Deus chama, nós, tem chamado muitos, né? E aqui nós somos uns poucos, mas somos as pessoas que Deus tem chamado para essa fé, para essa consagração a Deus, para buscar essa fidelidade, né, na fé, baseado na fé e naquilo que o próprio Deus deu, que são os dons, né, que Deus levou cativo o cativeiro, o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E esses dons nós temos que colocá-los em prática, né? Nós não podemos ficarmos, como diz a própria palavra aqui, não conformando com esse mundo, do jeito que ele vai, sem Deus, sem o Espírito de Deus. Nós não podemos nos conformar. Graças a Deus que aqui estamos para ouvir a palavra e meditarmos nela, e dela aprendermos e tomarmos atitudes valorosas que venhamos a dar, virarmos a ser um testemunho de Deus, né? Porque a fé que nós caminhamos é ela que vai nos dar o nosso testemunho com Deus. Porque se não tivéssemos fé, nós não poderíamos dar nem fruto a Deus, não poderíamos nem glorificarmos a Deus, porque não o aceitaríamos como Deus, né, Salvador, Deus provedor. Mas a fé é a base do alicerce da vida espiritual. E aqui a palavra do Senhor diz, conforme a medida da fé que repartiu a cada um. Então nós temos aquela medida. A medida não é menos e nem mais. A medida é suficiente para que nós sejamos testemunho vivo na presença de Deus. Que nós podemos entregarmos o nosso corpo em sacrifício vivo através dessa fé insuficiente para Deus, né? Para que podamos dar o nosso testemunho a Deus. Porque se não darmos o nosso testemunho a Deus, nós ficamos inoperantes como um mundo sem Deus, né? Então, nós temos que ter essa medida da fé em exortação, né? Em atividade, em exercício, né? Exercício espiritualmente, né? Falando. Irmãos, nós vemos que, como eu disse, o mundo caminhando com toda a tristeza, para todo o sofrimento, para toda a morte espiritual. E a palavra de Deus diz que não nos conformeis com esse mundo, transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a agradável vontade de Deus. Deus está dando a oportunidade, está fazendo o convite, fazendo o convite do ID, né? ID, e resgatai aqueles que estão sem o conhecimento, sem vida. Porque a vida sem Deus, ela é apenas uma vida terrena, material, comum, né? Que logo vai passando e pode até terminar antes de mesmo ter uma plenitude dela, por causa da vida, do mundo que anda correndo, né? Mas, irmãos, essa é a oportunidade que Deus nos avisa, que nós temos os nossos dons conosco. A cada um de nós, Deus deu os seus dons. Cada um somos capacitados para salvar uma alma. Cada um de nós estamos preparados para fazer a vontade de Deus e glorificar o Criador. Porque cremos na sua palavra e buscamos dele a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aqui só vem uma exortação, né, para que estejamos alerta
e que não venhamos a se sentir incapazes, né? Porque estamos capacitados. Embora às vezes a gente não está reconhecendo ainda, porque ainda às vezes está caminhando, buscando o conhecimento, mas os dons estão aqui dentro de nós através da dádiva de Deus, da graça de Deus. E nós temos que começarmos a correr, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos apressar para fazer isso. Eu vou ler aqui em Hebreus, aqui, irmãos, se quiser acompanhe, Hebreus 12 aqui. 11, não é 12 mesmo. 12, Hebreus 12, 1 mesmo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui está, né, a exortação da necessidade que venhamos a correr fazer isso, porque o tempo é curto, né? O dia, num tempo, nós estamos jovens, fortes, com todo o bom ânimo, mas passa-se alguns anos, lá se foi, né, aquelas alegrias da juventude, só vem recordações, só vem vontade de descanso, né? E aquela garra, né, que nós tínhamos já se foi. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos a necessidade de fazermos essa corrida. Temos que nos levantar nesse bom ânimo. Não podemos ficar esperando mais. Não podemos deixar que desânimos, fraquezas, que venha a nos derribar. O Senhor é o maior exemplo, né, da nossa força. O Senhor, eu vou ler aqui, ó, 12, 3 de Hebreus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfaleceis em vossos ânimos. O Senhor suportou, né, a morte de cruz, a afronta, mas para deixar exemplo. O Senhor fez isso para deixar exemplo àqueles que creem no seu santo nome, né? Aquele que crê no seu nome. Aquele que crê e ama, né, ao que ele amou. Então ele deixou aqui o exemplo para que nós venhamos a fazer aquilo que ele foi, já proposto para nós. Temos que tomar essa atitude, né, no nosso pensamento, essa renovação, né, esse experimento, né, experimento de uma nova vida, né. Através da fé podemos fazer isso. Através da fé podemos ser úteis, frutíferos, né, para com Deus. Eu gostei de ver o testemunho que a irmã deu aqui hoje. Ela sempre dá testemunho, a irmã Zanete, né? Os testemunhos dela são sempre bons, né? Graças a todos os testemunhos são bons, né? Mas ela traz um testemunho aqui de uma fé bem diferente. Ela não se importa com dores, ela não se importa com situações, e ela agradece e glorifica a Deus pelo que ela tem recebido. Ela tem um exemplo maravilhoso, a irmã Zanete, de irmã na fé. Porque ela busca, ela não sossega, ela não deixa desanimada, né? Isso é maravilhoso. Ela é um bom exemplo, ela é um bom testemunho, né? Como diz a palavra de Deus, como os antigos, né, aqui, que deixou grandes testemunhos, como diz a palavra de Deus, pela fé. Eles não viam, né? Porque não era o tempo deles, o tempo do Senhor. Mas pela fé,
eles tinham testemunho de Deus, que eles criam em Deus. Mesmo os antigos, né? Nós já somos mais abençoados de conhecermos o tempo da graça, estamos no tempo da graça. Então, para nós termos fé, fica até fácil. Basta sermos aquebrantados, né? De coração. Humildes de coração. Mas para os antigos não. Mas nós temos um exemplo aqui que é o primeiro exemplo de testemunho pela fé, que é o Abel, que pela fé fez maior oferta a Deus do que Caim, né? Esse aqui é o maior exemplo de fé que Deus já preparou, o primeiro homem que foi trazer uma oferta, né? Tinha dois homens, né? Mas o primeiro ali, que os primeiros dois homens que trouxeram oferta, o primeiro homem dali já deixava o seu testemunho de fé. Para tomar, aqui está proposto para nosso exemplo. Ainda diz a palavra de Deus que depois de morto ainda fala, né? De tão grande que é o testemunho de fé. Então, a maior importância nossa para com Deus é deixarmos o nosso testemunho de fé. Isso é a maior importância que nós temos para com Deus, para glorificar a grandeza de Deus, né? Amém? Mas, como o irmão aqui trouxe o testemunho de Fortaleza, se passou uma situação dessa semana, graças a Deus que ele disse que já está tudo em paz e alegria. Tem um tempo de provação, meu irmão. Essas coisas vêm para provarmos a nossa fé. Deus permite, algumas coisas que venham para que nós venhamos nos fortalecer na fé. Não afeta quase nada isso a vida da gente. E nem Deus poderia dizer, não, aquele irmão lá, aquele filho, está indo para a igreja, eu vou tirar tudo dele. Se Deus quisesse, faria isso. Mas Deus deixa que passe para a fortificação da fé. Muitas vezes Deus deixa que nós acometamos, né, desses rotavírus aí que vem a complicar, né, a desanimar, a enfermar tanto adulto como crianças, né? E quando chega em criança a gente fica muito preocupado. Mas, irmãos, cada vez que viram qualquer coisa, saiba usar com fortaleza e fé a palavra de Deus. É para isso que nós buscamos de conhecimento, né? E experiência com Deus. Usamos essa fé e não deixamos nos abalar em momento algum por algumas coisas que nos acometem. Porque Deus ainda diz na sua palavra que Ele deixa para a correção. A única coisa que Ele deixa para a correção é aquilo que nós possamos suportar pela fé. Isso, quando venhamos a vencer, venhamos a dar aquele grande testemunho. Essa é a palavra que eu deixo hoje, irmãos. Cada vez mais exortação na fé. E cada vez mais não se conformando com o tempo presente, né? Mas buscando renovações sempre. Buscando ser frutífero. Não vamos nos conformar com o mundo, né, que anda em caminho contrário à natureza divina, os planos de Deus. Mas a todas essas pessoas que estão andando contrário nesse momento, que nos está aqui, que nós sabemos, até alguns que nós conhecemos, e pelas mídias das notícias nós ficamos com o nosso conhecimento, como é que está caminhando. Todas essas pessoas têm o mesmo dom e a mesma medida de fé, embora usando para serem radicais, e não sendo humilde, né? Quando nós vemos uma pessoa radical, nós podemos dizer: você está usando o dom de Deus para o contrário das coisas, não para glorificar, não para trazer a vida mesmo verdadeira, que é a vida que Deus tem preparada, a vida eterna, né? Vida presente e vida eterna, né?
Porque nós temos vida e Jesus veio para trazer vida com muita abundância, né? E tanto nesse tempo presente como no porvir. Então não fala de sofrimento nesse tempo presente, fala de vida em abundância. Claro que Deus não tirou as aflições, o Senhor não tirou as aflições para que venhamos a ter esse fortalecimento. Mas graças a Deus que nós temos o nosso exemplo, né? Nosso consumador, nosso autor. Nosso autor. Doutra palavra, o Senhor nos fala que nós temos a nossa cruz para carregar. Essa cruz é os nossos deveres que nós devemos fazer. Cada um tem um peso para carregar sobre si, para que venhamos a glorificar o Senhor, para que possamos ser discípulos do Senhor. O versículo que eu estou citando fica em Lucas 14, 27, pode ser até no 25, né? Que fala de nós aborrecermos, né, a nossa carne e alegrarmos na fé em Deus, fazendo a obra de Deus. Lucas 14, 25. Aqui o Senhor deixa o exemplo de como seguir, né? De como ser digno de fazer a sua vontade. Porque se não fazemos isso, então não somos dignos, não somos discípulos, não somos dignos do Senhor. 14, 25 de Lucas diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós temos que aborrecer aquela vida sem o Espírito de Deus, mas vivemos uma vida espiritual, né, com Deus. Aquela vida, aborrecer aquela vida carnal, né, que só quer saber de gozo, né, momentâneo, mas não quer saber daquilo que Deus tem preparado para a vida eterna, né. Ele diz assim: e qualquer que não pode ser meu discípulo, no 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí o Senhor, para frente, ele deixa aqui uns exemplos, né? E quando começamos essa caminhada, nós temos que medirmos se vamos ter fé ou não para fazer. Ou nós aceitamos essa fé ou desistimos já de pronto. Porque aqui eles deixam um exemplo. Temos que medir que há consequências para ser vencido. Então, temos que buscarmos na própria fortaleza, na própria Escritura, a nossa fortaleza, as nossas condições pela fé. Através das promessas do Senhor, nós podemos vencer a todas. Nós podemos carregar essa cruz que temos que carregar, de ser discípulos do Senhor, de não aceitarmos, né, esse tempo presente do jeito que o mundo anda nessa caminhada, né, longe de Deus, mas buscarmos com o Senhor essa confiança, essa autoconfiança que o Senhor nos preparou. E buscarmos com toda certeza. Quando agimos, porque Deus preparou as ferramentas, Deus preparou a vitória. Amém, irmãos? Eu vou deixar a palavra por aqui, não vou estender muito, porque não preparei ela muito longa. Mas a exortação da fé
ela tem que ser no nosso coração para caminharmos. Isso eu deixo no coração dos irmãos hoje pela fé também, né? Pelo Espírito Santo de Deus que me deu essa direção de falar. Que sem a nossa fé não há testemunho. Sem a nossa fé nós não deixamos não damos glória como no primeiro nome, né? Como está escrito aqui. Que deu pela fé o seu maior testemunho. Seu grande testemunho de fé. Amém, irmãos? Deus venha falar mais os corações dos irmãos. E que aqueles que também não estão nos ouvindo, saiba que a medida e o dom Deus deixou. Basta buscarmos esses dons, que Ele venha fluir através da própria fé. O Senhor nos mostra o próprio dom que nós temos, porque somos todos capacitados por Deus, tanto os que estão aqui como os que estão longe, no momento dessa palavra. E ninguém foi feito insuficiente para Deus, mas todos fomos suficientes para Deus, para dar glória e para termos um caminho em rumo à vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Não é muito longa, mas ela nos exorta que temos um dever muito grande, que temos uma grande responsabilidade de não nos conformarmos com o tempo presente. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, seja, meu Deus, exaltada sobre nós, que venhamos, meu Deus, através dela nos frutificarmos. Senhor, que nós temos aquela certeza de ver o invisível através dela. Assim como a tua palavra diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Nós queremos, meu Deus, buscar a nossa bênção junto ao reino de Deus, através dela, e vencermos todas as nossas necessidades, e também buscarmos para aqueles que nos afrontam, aqueles que estão diante de nós, que também necessitam, meu Deus, da própria salvação, da própria fé e exortação. E possamos, meu Deus, ser esse testemunho, ser esse vaso usado nas tuas mãos para isso. Essa vida, essa pessoa que venha a alcançar alguns pela fé e venha a ter a sua salvação. Que nós possamos dar o nosso fruto. Nos capacita, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos cubra, nos revigore, nos enraiga com a Tua palavra para podermos vencermos as ciladas malignas. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus.